A nossa saudação a todos vocês que estão conosco para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nessa semana nós fomos surpreendidos, aliás, o mundo foi surpreendido por essa questão envolvendo a Rússia e a Ucrânia, e todos nós somos convidados para orarmos para que a paz se torne possível o mais breve possível. O que o mundo tem que lembrar que o mundo foi criado por Deus e que há alguém superior aos homens. Os homens às vezes se acham. Hoje nós vamos ver a superioridade de Cristo sobre as pessoas, a superioridade de Cristo sobre toda sorte de mal, a superioridade de Cristo sobre o próprio diabo e seus anjos. Nessa superioridade, Ele é o único que nos consegue dar a paz, não só paz neste mundo, mas a paz duradoura, a vida eterna. Que Deus Espírito Santo abençoe a sua palavra em todos nós. Fiquem conosco. Hoje eu venho a Ti, Senhor, humilde confessar que pequei, tropecei, de Ti me afastei. Joguei fora meus princípios, a maldade me cercou. A ingratidão me fez pensar que sozinho iria conquistar a felicidade que só Tu me dás. Procurei no mundo prazeres e a paz. Em busca da vaidade, neguei meu Criador. Não compreendi, Senhor, Teu ato salvador. Me perdi em propagandas de um falso amor. É o desespero que me faz clamar por Tua mão que me acolherás. Meu coração clama por Ti, em minha alma restaurar. Quero ao Teu lado, meu Senhor, ser mais que vencedor. Meu coração clama por Ti, vem minha alma restaurar. Quero ao Teu lado, meu Senhor, ser mais que vencedor. Mas hoje reconheço que em Ti eu devo me firmar. Me entrego a Ti para que possas me guiar. Tu serás o meu refúgio, a minha segurança, e confiarei em Ti sem hesitar. Tu és o único e perfeito, aceitas como sou e sempre me amarás. Meu coração clama por Ti, vem minha alma restaurar. Quero ao Teu lado, meu Senhor, ser mais que vencedor. Meu coração clama por Ti, vem minha alma restaurar. Quero ao Teu lado, meu Senhor,
ser mais que vencedor. Meu coração clama por ti, vem minha alma restaurar. Quero ao teu lado, meu Senhor, ser mais que vencedor. Estimadas irmãs e irmãos, a palavra de Deus deixa muito claro que todos nós somos pecadores por natureza e todos os dias pecamos contra Deus. Essa falta de paz no mundo é uma das grandes consequências do pecado. Daí a real solução definitiva é o arrependimento e o perdão dos pecados. Eu convido a vocês a sinceramente confessarmos os nossos pecados diante de Deus, orando. Ó Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que, em tua grande misericórdia, e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Se você está verdadeiramente arrependido de seus pecados, crê em Jesus Cristo e tenha o firme e sincero propósito de corrigir a sua vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, então, em nome e por ordem de Jesus Cristo, lhe anuncio que todos os seus pecados estão perdoados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocavam o nome, clamavam ao Senhor, e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Lucas 9. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu,
e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. Contemplai o céu e nele a luz, mais forte brilha a glória de Jesus. Por seu amor imenso, remiu-nos para o Pai, enquanto desgarrado em vil pecado ainda cai. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. Tomai a vossa parte na missão, pois Deus mandou pregar a todo irmão, por todos os caminhos, cidades e nações, que em lugar de trevas haja luz nos corações. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. E assim sirva sempre ao Senhor, no espírito da graça e do amor. Tornai-vos instrumentos da sua pregação, no lar e nos lazeres, sempre um exemplar cristão. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, e as bênçãos divinais multiplicadas. No Senhor e Salvador Jesus Cristo, estimada família da fé, irmãs e irmãos que nos assistem, eu convido vocês agora a meditarmos na Palavra de Deus, especialmente sobre Hebreus 3, 1 a 6, e também Lucas 9, 28 a 36, sob o tema A Superioridade de Cristo. Inicialmente, diante dos últimos acontecimentos no mundo, eu pergunto: o que é mais importante, as pessoas ou os bens? As pessoas ou as coisas? A resposta aparentemente é fácil e lógica. Lógico que as pessoas são mais importantes, mas na prática muitas vezes não é bem assim. Haja vista, por exemplo, o que está acontecendo nos últimos dias ali no leste europeu, entre a Rússia e a Ucrânia. Tem muitos interesses envolvidos, mas será que se está pensando realmente no bem-estar das pessoas? Ou os interesses são vaidade, vaidades pessoais, a ganância pelos bens materiais, a ânsia pelo poder? Todos esses são sentimentos humanos desencadeados pelo pecado. Eles estão enraizados no coração. E é muito triste o que está acontecendo na Ucrânia nos últimos dias,
Aliás, nós somos instados a orarmos pela paz. Mas ali realmente parece que, em vez de se atentar em primeiro lugar para as pessoas, está se atentando para interesses os mais diversos possíveis. Na tragédia que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, dias atrás, aí a resposta dessa pergunta, o que é mais importante, as pessoas ou os bens? A resposta é um pouco mais fácil. Nós todos respondemos de cara que são as pessoas. Tanto é que ainda se está procurando corpos, se bem que as pessoas lamentam a perda dos seus bens também. Quase 200 corpos, segundo as últimas informações, encontrados e identificados, ainda faltando em torno de 70 que provavelmente estão mortos. Lamenta-se profundamente por essas vidas e nós temos que orar também pela restauração da vida, na vida daqueles que perderam seus bens, sobretudo na vida daqueles que perderam entes queridos. Queridos irmãos e irmãs, essa colocação, o que é mais importante ou quem é mais importante, ela é imposta também pelo texto de Hebreus 3, 1 a 6. Só que ali tem uma comparação entre pessoa e pessoa, entre Jesus Cristo e Moisés. Quem é o mais importante, Jesus Cristo ou Moisés? E numa comparação, no texto, o autor sagrado ele pergunta, o que é mais importante, a casa ou o seu construtor? E ele vai dizer também no texto que Deus é o autor, é o construtor, o edificador de tudo. Né? Então, nessa comparação, quem é mais importante, Cristo ou Moisés? A resposta também é fácil, mas é claro que é Cristo. Mas isso não ignora o fato de Moisés ter sido uma pessoa muito importante. Aliás, diz a Bíblia que talvez ele tenha sido o mais importante, e ele foi o mais importante, pelo menos na antiga aliança. Através dele, Israel recebeu a lei no Monte Sinai. Números 12, 7 diz que ele foi fiel em tudo, mesmo quando seu irmão Arão e a sua irmã Miriam se revoltaram contra Deus, ele não se revoltou contra Deus. Diz o texto sagrado que Deus nunca tinha falado tão diretamente, tanto tempo, Deus nunca tinha agido tão diretamente, tão maravilhosamente através de alguém como fez com Moisés. Haja vista, por exemplo, na questão das 10 pragas no Egito, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto em que Deus alimentou o povo. Né? Em todas essas ocasiões, Deus usou Moisés e falava com ele diretamente. Mas Moisés não era perfeito, ele também era humano. Em uma ocasião, Deus, quando o povo clamava por água, Deus tinha dito para ele, fala para uma rocha. Ele, em vez de falar, ele bateu na rocha. Aliás, por essa desobediência, ele não poderia tomar posse da terra prometida. Deus apenas mostrou toda a terra para ele. Ele estava a leste do Jordão. Deus lhe mostrou a terra de Canaã e o tomou para si. Isso está em Deuteronômio 34, 1 a 12. Mas, de qualquer forma, esse texto diz que este homem foi grande diante de Deus e Deus o usou muito no seu reino. Em Deuteronômio 18, 15, temos uma palavra profética de Moisés, aliás, uma palavra muito humilde. Ele reconhece que Deus o usa como profeta, mas ele diz assim, depois de mim virá o profeta, a ele vocês vão ouvir, vocês devem atentar para ele. Isso é uma palavra profética a respeito do seu sucessor profético, que é Jesus Cristo. Ele declara assim a superioridade, a supremacia de Cristo. No Novo Testamento também temos um grande personagem de quem Jesus falou, dentre os nascidos de mulher,
Ninguém é maior do que João. Jesus se refere a João Batista, que o batizou. Era um grande sujeito, é o precursor de Jesus. Mas este João também humildemente disse certa vez que ele não era nem digno de fazer um trabalho de escravo para Jesus, por exemplo, desamarrar as correias das sandálias dele. E quando as pessoas queriam exaltá-lo, ele, João, disse: convém que ele, Jesus, cresça, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas a grande atividade de João era apontar para Jesus como o superior, o grandioso, o Salvador da humanidade. Em 2 ocasiões, em 2 dias, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando para o texto de Hebreus 3, 1-6, onde é feita essa comparação sobre Jesus sendo superior, também nós somos chamados de uma casa espiritual edificada sobre Cristo, que é a rocha, o fundamento. A nossa fé está baseada, edificada sobre Cristo como nosso Salvador. Ele é chamado de o enviado de Deus, o apóstolo, o que representa Deus e é o verdadeiro Deus. Ele é o grande profeta, ele é o sucessor do profeta Moisés e dos outros, mas ele é o profeta por excelência, e ele é o sumo sacerdote, o grande sacerdote. O que faz um sacerdote? Ele oferece sacrifícios a Deus. Jesus, como o grande sacerdote da humanidade, ofereceu-se a si mesmo na morte na cruz. Né? Ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele se ofereceu em sacrifício, cumprindo a profecia de Isaías 53. Olhando para o Evangelho de hoje, de Lucas 9, 28-36, ali nós temos o relato da transfiguração de Jesus. Ali a sua supremacia, a sua superioridade, a sua divindade é tornada patente, tornada visível. Os discípulos Pedro, Tiago e João têm uma visão, mas é uma visão de algo real. O céu se abre e aparece Jesus eles veem sobre o monte Jesus em toda a sua glória, e no seu lado Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas. Não é uma reencarnação deles, é uma demonstração de que eles estão nos céus, eles estão glorificados. E o que eles fazem? Diz o evangelista Lucas que eles conversavam com Jesus, Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre a morte que ele deveria sofrer dias depois em Jerusalém, na cruz do Calvário. Esse é um assunto central do Evangelho, é a grande notícia. Jesus veio a este mundo para dar a própria vida pela humanidade, para ser o Salvador de todos, de forma tal que, se nós cremos nesta sua morte redentora, nós temos o perdão dos pecados e a vida eterna. Logo depois, nessa visão, Moisés e Elias se retiram, Jesus continua ali, uma nuvem encobre todos, e daí os discípulos ouviram uma voz que dizia, e é a voz de Deus Pai naturalmente, que dizia: este é o meu filho querido, a ele ouvi. Essa voz já tinha aparecido no dia em que João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Logo depois de batizá-lo, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba sobre Jesus, e do céu se ouviu uma voz, a voz de Deus Pai, dizendo: este é o meu filho querido. E aqui, no Monte da Transfiguração, essa voz acrescenta ainda: a ele ouvi, a ele vocês devem atender. Nós podemos dizer que não é Moisés que é o Salvador de vocês. Não é o cumprimento da lei dada por Moisés que salva alguém, porque ninguém consegue cumprir perfeitamente a lei. Não é João Batista que é o Salvador, porque ele apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não são nossas próprias boas obras que salvam a gente. O único Salvador é aquele que deu a sua vida à morte de cruz por nós, que é Jesus Cristo.
O que nós devemos fazer? Para nosso bem-estar espiritual e eterno, em primeiro lugar, obviamente, crer em Jesus Cristo. Nós, os crentes, somos a sua casa espiritual, a sua igreja, edificados sobre ele, que é a rocha. E como é que nós vivemos? O que nós fazemos? Nós louvamos a Deus, nós cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus. E Jesus Cristo, verdadeiro homem, também é verdadeiro Deus. Nós o adoramos nos nossos cultos, com os nossos cânticos, nós entregamos nossa vida em fé a Ele. E nós demonstramos nosso amor a Ele, amando ao nosso próximo. E amando, em primeiro lugar, os que estão mais próximos dentro de casa. Quem tem crianças pequenas, por exemplo, tem que trazer elas na igreja, tem que colocar a Bíblia, a palavra de Deus, na sua mão, tem que ensinar a orar, tem que ensinar a cantar. Os pais são os primeiros pastores das crianças. E as crianças devem criar o hábito de assentar-se aos pés de Jesus. Às vezes as pessoas dizem, não, quando for maior, quando puder se comportar e entender as coisas, eu vou levar na igreja. E aí muitas vezes já é tarde. Convém seguir o exemplo daqueles pais que desde a mais tenra idade, logo depois do batismo, também sempre trazem as crianças para ouvirem a Jesus. Queridas irmãs e irmãos, novamente a pergunta, quem é o maior? Quem está no comando de tudo? Também no comando desse mundo caído, quem está acima desse mundo caído em pecado? Obviamente que é Deus, é Jesus Cristo. Jesus está entronizado junto ao Pai, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, junto com o Pai e o Espírito Santo para todos sempre. Amém. Convido a todos agora a falarmos com Deus em oração. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos porque pela fé podemos te conhecer como nosso Salvador. Manifestaste a tua eterna glória no monte, glória esta em que estás entronizado junto ao Pai. Te louvamos como Senhor e Salvador e louvamos também o Pai e o Santo Espírito. Pedimos a Jesus que nos concedas vivermos na fé em Ti todos os nossos dias aqui na terra. E quando chegar a hora, leva-nos para junto de Ti definitivamente. Abençoa a pregação do Evangelho no mundo inteiro, para a salvação de milhares. Abençoa todos os povos e concede que haja paz. Lembramos especialmente do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Pedimos que a paz seja restaurada o mais breve possível, evitando os sofrimentos decorrentes da guerra. Oramos também pelos atingidos pelo temporal, pela tempestade dias atrás em Petrópolis, Rio de Janeiro. Senhor, restaura a vida dos sobreviventes, tanto material quanto espiritualmente. Abençoa todos os que sofrem neste mundo, os doentes, os acamados, hospitalizados, enlutados, os que sofrem no corpo, na mente e na alma. Abençoa a tua igreja em todos os lugares. Abençoa cada um que está conosco neste momento e toda a sua família. Nós nos entregamos em tuas mãos, ó Cristo Jesus, seja para a vida ou seja para a morte. Que sempre te honremos e glorifiquemos. Oramos em teu nome, Jesus, te louvamos, ouve-nos, atende-nos, por amor de ti mesmo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimadas irmãs, estimados irmãos, foi um prazer ter estado com todos vocês, nos lares, nas casas de vocês. Desejamos sinceramente que Deus continue abençoando a todos vocês
e fiquem firmes na fé em Jesus Cristo, porque Ele está entronizado, está acima de tudo e no governo de tudo. Recebam, portanto, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu creio num Deus Criador, criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, sua vida, dons e bens a Ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, e admoeste e consola, e ao caminho do céu nos conduz. Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, dá fé e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são escritos lá no céu. Eu creio na Santa Ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue Ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade, a ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação.